Ô, boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos. É um prazer ter vocês de volta aqui no podcast. Estou muito feliz, pois tenho recebido muitas mensagens bacanas, muitas mensagens maravilhosas sobre o nosso episódio anterior. Como eu disse para vocês, o podcast é uma oportunidade de eu me apresentar para vocês, vocês se apresentarem para mim, a gente conhecer pessoas incríveis, escutar histórias incríveis e daí tirar alguns aprendizados. Espero agregar alguma coisa bonita, alguma coisa legal na vida de vocês. E espero que a gente possa passar uma hora maravilhosa aqui. E eu estou super, mega feliz com tudo que vem acontecendo aqui com o podcast. Saibam que está sendo feito com muito, muito, muito carinho. Tá bom? E hoje tenho o prazer, a honra de receber uma grande amiga minha. Eu conheço ela há 15 anos, 16 anos que eu conheço ela. É uma pessoa maravilhosa. Agradeço ao Criador por ter colocado ela no meu caminho. Ela tem uma história incrível, incrível. Fico muito feliz que ela topou de vir aqui no nosso humilde podcast, no nosso humilde canal, pois ela tem uma história maravilhosa que eu acho que vocês deveriam escutar. Tem um exemplo de vida, tem uma história de resiliência. É uma mulher guerreira, uma mulher que nunca perdeu o sorriso no rosto, nunca perdeu a luz e ilumina muitas vidas, inclusive a minha, como eu falei, durante 16, 15 anos que eu te conheço, tá? O nome dela é Hilda, é a dona Hilda, nossa mãe, nossa tia, nossa vizinha, nossa amiga. É um prazer te receber aqui, Hilda. Igualmente, prazer para mim também. Eu espero que a gente possa ter uma conversa muito bacana aqui no podcast. Bem-vindo ao minha humilde residência, meu humilde estúdio. Muito obrigada. Tá? Bom, eu queria que você contasse para nossa... Vamos contar a sua história maravilhosa. Eu conheço alguns pontos, né, que a gente teve a chance de conversar, mas eu quero conhecer a sua história inteira, né? Realmente. Agradeço a Deus por ser eu, a Hilda, que fiz parte dessa história, né? Muitas pessoas têm histórias lindas também, Sim. mas passa despercebido. Sim. A minha foi, assim, uma chance grande que eu tive de estudar depois dos 60 anos. Sim. Aí sim. eu tinha que criar alguma coisa e foi aí que surgiu criar esse trabalho, né? Inclusive a sua família toda, né? Inclusive você, seus filhos, vocês são muito acadêmicos. Eu confesso que eu não tenho tanto afã, né? Tanta disposição que vocês têm em buscar o aprendizado, buscar essa entrega para buscar o conhecimento, cada vez melhorando. Você foi formada quantas? 2 vezes, né? A última que você se formou foi agora, né? Com 60 anos. Além dos cursinhos também que a gente fazia, né? Domésticos, assim, sempre para aprender alguma coisa, né? Então, aquela veia de querer sempre saber, sim, isso me ajudou muito. E da onde vem essa vontade de querer saber tanto, assim? Olha, eu nem sei, porque desde criança eu sou curiosa, sabe? Sempre foi curiosa. Inventava as coisas de criança e nunca imaginava que essa vontade de querer saber, com o tempo, ia surgir numa história. Eu acho que é genética, né, de vocês, assim, certeza. Porque você está sempre criando. Sempre. Desde que eu te conheço, você está sempre fazendo alguma coisa, ou... Vamos por parte, mas só para confirmar, você chegou a trabalhar com sapatos também, você passou pelo culinária. Vamos começar pela história, né? Vamos, por favor. Eu quero conhecer a Hilda pequenininha, a Hilda curiosa. Isso. No sapato vai ser... Tá bom. Eu nasci na cidade de Parapuã. Meu pai era baiano. E ele veio para o estado de São Paulo quando estava formando a Estrada de Ferro Paulista. Então, que vinha aqueles caminhão de pau de arara trazendo trabalhadores para as cidades. Então, cada cidade que
chegava a linha férrea, formava mais alojamentos. Ok. E esses alojamentos acabavam virando uma cidade. Ok. Então, o meu pai, minha madrinha... Então, a linha férrea acabava meio que criando cidades ali, dos trabalhadores que criavam as colônias ali. Tá, legal. Então, a minha madrinha era de Tupã. Depois seguiu mais cidades e meu pai, quando veio da Bahia, minha madrinha também veio da Bahia antes. E depois veio meu pai para a cidade de Parapuã. Aí, ok, tá. Tupã, você nasceu, foi criada, não, né? Cresceu eu nasci em Parapuã. Em Parapuã, isso. Fui criada em Tupã, depois que eu fui adotada. Ok. Aí, você foi adotada pela sua madrinha? Pela minha madrinha. Ok. E meu pai conheceu minha mãe em Parapuã, que ela engravidou de mim. Ok. Aí, quando eu nasci, depois, quando eu estava com 2 anos, minha mãe engravidou de novo e teve outro filho. Ok. Só que quando esse meu irmão tinha 6 meses, o meu pai foi assassinado. E a minha mãe já tinha 2 filhos, né? De 2 maridos diferentes. Que idade você tinha, desculpa? Quando seu pai foi... 2 anos e meio. 2 anos e meio. E nasceu... E um de 6 meses? Não, e nasceu que nasceu no dia que meu pai foi assassinado. Meu Deus do céu. Quando ele tinha 6 meses e eu 2 anos e meio, que a minha mãe deu a gente para adoção. Porque ela não tinha condições de criar vocês. Se ela teria. É que ela arrumou um casamento e esse meu padrasto não queria. A gente. Falou que ficava com os 2 filhos mais velhos, que era minha irmã e meu irmão. E aí minha mãe... colocou você para adoção, e a sua madrinha, que era por parte de pai ou por parte de mãe? Minha madrinha era por parte de pai, que ele era conhecido da minha madrinha lá na Bahia. E quando vieram para cá, ele ia às vezes na casa da minha madrinha, né? E aí quando eu nasci, ela me batizou. Até eles nem eram casados, como dizer, eles eram muito religiosos, e eles falaram que só me batizava se eles casassem. Aí eles casaram. Olha, só para batizar vocês? Para me batizar. Que lindo, que demais. Então, aí quando meu pai morreu, minha madrinha me adotou, e meu irmão foi uma prima, uma sobrinha do meu pai que adotou ele. Ok. Só que... Mas na mesma cidade ou cidade separada? Não, nós ainda um certo tempo, até quando eu tinha uns 10 anos, a gente, de vez em quando, a minha prima trazia ele lá para a gente se ver, né? Bom, aí quando eu tinha 13 para 14 anos, a minha mãe vivia me iludindo para mim ir embora com ela, né? E eu não queria, porque eu era muito... A sua mãe biológica? Biológica. Quantos anos você tinha? Desculpa, quando eu fui para São Paulo, quase 14. 14 anos. Então, quando você fez 14 anos, a sua mãe biológica começou a te procurar para te ter de volta. Isso. Só você ou seu irmão também? Não, meu irmão, até hoje, ele foi criado e ficou adulto com essa minha prima. Inclusive, ele trata ela de mãe. Ela não tinha filho quando adotou ele, né? E aí, depois, ela teve 5 filhas. Então, ficou ele como o único filho homem. Entendi. Sabe? E as outras filhas eram legítimas. Sim. E eu também fiquei muitos anos sem ver eles. Aí, um dia, ele quis saber onde que eu morava. Ele foi lá em Tupã, onde a minha madrinha morava, para saber de mim, onde que eu estava, que ele nunca mais ficou sabendo. E justamente aquele dia que ele foi procurar, a minha filha estava com 15 anos, fez a festa de 15 anos, depois quis passar uns dias lá em Tupã com a minha madrinha, que eles adoravam minha madrinha. Aí ele conheceu a minha filha, ele ficou muito emocionado. Isso o seu irmão que conheceu a sua filha. Isso. Que seria a sobrinha dele e tal. Ele viu minha filha, mas no mesmo dia ele veio para São Manuel. Pegou o ônibus e veio. Já foi conexão aí à primeira vista, foi aquele amor, aquela... Nossa! E eu sempre pensava nele, mas ficou tão difícil que a gente não tinha mais notícia. Então, a partir desse tempo, nunca mais a gente
afastou, sabe? Volta e meia ele vem... Ele mora hoje em São Manuel? Mora em Campinas. Em Campinas. Tá. E volta e meia ele vai para São Manuel. Eu, quando eu posso, também vou lá em Campinas, né? Ele casou, mas não teve. Se quiser colocar o... Tá bom o áudio aí? Desculpa. Não. O braço está tranquilo, tá bem? Tranquilo. Então tá bom. Então, aí ele mora em Campinas. Tá. Aí você, vamos lá, 14 anos, você saiu de Tupã, você veio para São Paulo. Isso. Sozinha, por enquanto, ou veio com sua madrinha? Não, minha mãe foi então, lá. Aí sua mãe, ela te queria você de volta, digamos assim, e você veio, você aceitou. Só que na despedida... E você tinha contato com ela, com a sua mãe? Já tinha contato? Volta porque e meia, você foi adotada com 2 e meio. Eu não me lembro nada quando eu tinha 2 anos e meio. Então, como foi essa reaproximação com ela? Ela sabe? volta Porque e meia... foi a primeira vez, querendo ou não, que você falou com ela. Não, ela ia sempre me visitar. Cada 1 ano, 2 anos ela ia, né? Mas eu nunca pensei de ir com ela. Porque eu era muito bem tratada, estava como filha única. Mas sabe, quando eu tinha 12 anos, eles adotaram outra menina. Eu acho que eu fiquei um pouco enciumada, eu não lembro bem, mas eu devo ter ficado. E aí, daí, quando a minha mãe falou de ir embora, eu aceitei. Mas eu convivi com ela 2 anos, com a minha madrinha adotou, né? Meus padrinhos adotaram. Sim. Aí eu fui para São Paulo e já do primeiro dia já foi a maior decepção. Só que quando eu saí, que eu despedi deles, eles falaram, olha, não tem volta, viu? Aqui você não vai voltar mais, você vai acostumar lá com a sua mãe, não tem volta. Mesmo assim, toda semana eu escrevi uma carta pedindo para voltar. E eles nunca responderam. Mas era por rancor, assim, alguma coisa assim? Eu acho que talvez nem por mim, porque assim não tinha sentido, mas mais pela minha mãe, porque ela insistiu muito. Entendi. Então talvez fosse isso, né? Que já que eu aceitei, não teve volta. Não teve volta. E como foi esse retorno, não, né? Essa vinda aqui para São Paulo, uma menina do interior, 14 anos. Pois é. Mas foi tão bom, porque logo que eu cheguei, aquele tempo, poderia trabalhar com 14 anos. Mas você estudava? Você estava na escola? Não, eu terminei o 4º ano em Tupã. Eu só fui até o 4º ano. Tá. Aí, chegando aqui, já fui logo trabalhar, já consegui arrumar numa indústria de calçados, na Moca, na Rua da Moca. Sei. Com 14 anos você já chegou aqui e já conseguiu trabalho? Já consegui trabalho. Você mesmo que procurou? Não, tinha um sapateiro que ele trabalhava nessa fábrica, né? Sim. E ele, como minha mãe estava tentando achar algum emprego para mim, ele falou que lá na fábrica estava precisando de uma menina para trabalhar. Nossa. Mas foi tão legal, porque eu não sabia nada. E já... De início, já aprendi o serviço que era para fazer uns prespontos, uns calçados, né? Mas eu aprendi muito rápido. E tinha uma moça que trabalhava lá nessa fábrica, Calçados Dima, que chamava. Era 2 irmãos que eram russos, né? Sim. E aí, o senhor Nicolau, o senhor Miguel, tomara que eles estejam ainda bem, né? Porque foi 6 anos que eu trabalhei com eles. Foram os professores, praticamente, né? Porque você aprendeu já ali, com a mão na massa ali, né? E aí, a moça que trabalhava lá há 12 anos ficou morrendo de raiva, porque eu aprendi muito rápido. Você aprendeu rápido. Então, eles me chamavam para fazer as coisas, e ela foi ficando muito brava, e teve problema e pediu demissão, com 12 anos. Caramba! Fez acordo. Aí eu fiquei no lugar e dei conta de tudo. E deu conta de tudo. Por 6 anos. E aí você já descobriu que você já tinha um dom para as coisas. De você tocar ali, aprender isso daí e melhorar. E atender as pessoas, porque o serviço era externo, né? Eu fazia o serviço lá, que chama escarnir, furar
uns cortes de calçados, né? Calçados femininos. É fazer mesmo, você pega a planta do pé e vai costurando com couro. Não costurava lá, eu só preparava para costura. Ah, ok. E aí as prespontadeiras vinham buscar o trabalho lá na fábrica, né? Aí levavam para casa para prespontar. Sei. Foi maravilhoso. Quanto tempo você trabalhou nessa empresa? Foi 6 anos. É sapateira que fala ou não, ajudante de... Seria prespontadeira, furadeira, né, escarnideira. Tá. Essas as profissões, né, naquele tempo. Até eu nunca aceitei quando eu fiquei na sapataria que me chamasse de sapateira. Eu nunca gostei. Então, por isso que eu perguntei, porque eu acho que tem alguma coisa ali que não está se encaixando. É prespontadeira? Escarnideira, furadeira, né? E você fazia tudo isso daí? Você tinha umas 5 profissões. E ainda atendia pessoas que vendiam calçados lá na fábrica, né? Os calçados de lá, e atendia as prespontadeiras externas. Ah, entendi. Aí, quanto tempo você trabalhou? Nessa fábrica foi 6 anos, né? Depois... Caramba, 6 anos? Dos 14 aos 20. Aos 20. Legal. Aí depois eles venderam. Venderam a fábrica e eu continuei trabalhando com os novos donos. São 2 irmãos. Entraram outros novos que compraram e eu quero ela trabalhando comigo. E aí trabalhei uns tempos com eles. Quando eu ainda era solteira. Aí, com 18 anos, eu casei. Ok. Até que foi um casamento tumultuado, porque ele era sapateiro. Ele trabalha, por isso que a gente se conheceu. Todos os dias a gente se cruzava. Mas ele era sapateiro mesmo ou você chama ele sapateiro porque você não gostava dele? Não. Brincadeira. Ele foi sapateiro em São Manuel. Aí depois ele veio para São Paulo e arrumou emprego também na indústria de calçados, e perto de onde eu trabalhava, também na Moca. Foi seu único marido ou você já teve mais de um? Não, meu único marido. Seu único marido, você conheceu ele com 20 anos? Com 17. Com 17 anos. Vocês casaram com 18? Tá. E aí, depois que a gente casou, ele saiu da fábrica e abriu uma sapataria na Vicente Jacalini, na Vila Alpina. Sei. E ali ele ficou uns anos com a sapataria, né? Só que ele queria ir embora para São Manuel, porque a família dele era de lá. Aí eu já tinha 2 filhos, a Silvia e o Sérgio. Ok. Aí mudamos para São Manuel. A Silvia e o Sérgio devia ter... Não, 3, 4 anos nessa época? 5 anos. 5 anos. E o Sérgio 4. 4, tá. E ele levou a sapataria lá para São Manuel. E lá ele montou a sapataria. E mais de 50 anos essa sapataria tem. Tinha, né? Porque agora... E como foi para você ter os 2 primeiros filhos? Você teve a Silvia e o Sérgio. E o Sérgio. Só que você, querendo ou não, você não tinha muita instrução. Né? Você saiu no 4º ano, veio para cá, com 14 anos você começou na sapataria, e aí você, de repente, engravida 2 filhos 2 ali. filhos, Eu, como pai, eu sei que é um baque, alguma coisa... E aquele tempo não existia creche. Não existia creche, nada. Você tinha que pagar uma pessoa para ficar com seu filho em casa. E aconteceu várias coisas assim, chata, que a gente não queria que acontecesse, mas enfim, precisava dessa pessoa, então tinha que suportar, né? Porque aí vocês 2 trabalhavam na sapataria, né? Então, eu trabalhava na fábrica e ele, agora, esse tempo, já estava com a sapataria. Ok. Trabalhando por conta, né? Tá, entendi. Só que ele queria ir embora para São Manuel, porque ele achava que aqui era difícil, queria pôr a sapataria lá. Eu lutei muito para não ir, que até chegou um dia que a gente viu que não tinha outra situação melhor, então resolvemos ir para lá. Por que você não queria ir? São Manuel não era a cidade que é hoje, né? Já era bem mais simples. Né, era mais simples. E aqui, de uma forma ou de outra, tem trabalho. O que tinha um negócio. Tá. Agora, importante, como eu tinha prática de calçados, eu
queria ir para lá e continuar trabalhando em calçados, mas não tinha como. O único lugar mais perto era Pratânia ou Jaú. Então, tinha que depender de condução e ficava caro. Então, eu desisti. Fui trabalhar de empregada e me orgulho disso. Trabalhei 9 meses na casa de uma senhora que eu aprendi muita coisa com ela. Isso você teve 21 anos. 21 isso. anos, você foi lá trabalhar de empregada em São Manuel. Em São Manuel. Que legal. E foi bom porque muitas coisas que eu não sabia, aprendi. Isso valeu. Claro. E gostar de alimentação, eu sempre gostei desde criança, então me ajudou também nessa parte. Para se inserir na parte de alimentação. Mas por quê? Porque você fazia comida lá nessa casa? Ou ela te ensinou a cozinhar? Fazia. E outra coisa, eu fiz curso de bolo artístico aqui em São Caetano. Ah, é? Uma amiga que ensinava a fazer bolos, né? E eu fiz muito bolo de casamento aqui antes de mudar para São Manuel. E lá também continuei fazendo. Que legal. Então você chegou em São Manuel, você foi lá nessa casa, começou a trabalhar, despertou essa vontade sua de culinária, porque você teve mais contato com a cozinha, pôde criar mais. Sim. E aí você foi buscar estudo, certo? Você foi fazer cursos de nutrição, pelo que eu entendo. Nutrição e dietética, em Botucatu, Escola Industrial de Botucatu. Isso daí você já tinha 9 meses que você estava em São Manuel? Ou... Não, esse tempo depois, bem tempo depois. Bastante tempo depois? Mais ou menos quantos tempo? A sua chegada em São Manuel. Você depois de São Manuel, você não voltou mais para São Paulo? Já fiz muita coisa em São Manuel, trabalhei em uma restaurante industrial, trabalhei em rotisseria, trabalhei de confeiteira também, em padaria. Então, tem uma andança grande sobre alimentação. Então, vamos falar sobre alimentação. Eu quero saber o porquê que despertou, né? Você já me falou que você sempre teve esse interesse, sempre gostou de cozinhar, sempre gostou de comer. Sempre. A sua comida é maravilhosa, não tenho o que falar. Mas você estava comentando comigo fora do ar que você gosta de criar suas receitas, inclusive você foi premiada por isso. Fui. Mas me conta em partes assim, só dar um breve resumo de como que você chegou a criar receitas. A primeira vez que você entrou na cozinha, você começou a cozinhar, você falou, opa, eu gosto de fazer isso daqui, as pessoas começaram a gostar. Como que você desenvolveu isso? Curiosidade, inventava as coisas e dava certo. E naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha 2 xícaras de chá de não sei o quê, isso aí não tinha. Então, um trabalho muito importante que eu fiz foi dar aula de arte culinária. Você deu aula. E eu criava muita coisa. Às vezes eu só imaginava, escrevia e ia na aula, porque a gente tinha certeza que ia dar certo. E a aula era um cursinho ou era tipo numa faculdade? Não, às coisa vezes assim? eu fazia cursos de 10 dias, 20 dias, ou 2, 3 vezes por semana. E aí depois... Não, mas peraí, como que eram essas aulas? Era uma sala, assim, só para eu imaginar, era uma sala que tinha vários fogões assim, ou era carteira? Olha, primeiro eu pedi no Lions. Nós demos um tempo de aula na cozinha do Lions Club. Tá. Depois outro tempo no Rotary Club. Fiquei quase um ano dando. E você que pedia, você ia lá, você conhecia os organizadores, falou, olha, eu tô com essa ideia, você chegava lá no presidente, eu tô com uma ideia de fazer esse curso de culinária. E eles falam assim, sim, Hilda, pode vir, tá aqui o espaço. E você por conta própria, até aqui você, porque imagina, precisa de ingrediente, precisa. Por enquanto, você que fazia tudo isso aí por sua conta. E quando eu dava esses cursos, as interessadas, elas traziam material. Ok. Então a gente já fazia o sorteio de quem ia trazer qualquer ingrediente. Isso somava e fazia as receitas e no final era dividido entre as alunas. Agora, um trabalho bonito que eu fiz foi na usina,
da Barra, a usina da Barra, Tá. açúcar da Barra. Sim, para quem não conhece, a usina Açúcar da Barra é uma usina muito grande de cana de açúcar. É. Eles fazem o quê? Fazem etanol lá, né? É, também. Eles fazem etanol na cidade de São Manuel. Não, da Barra Bonita. Da Barra Bonita, que fica do lado de São Manuel. É. Eu não me lembro se eu falei no começo, a dona Hilda... Bom, ela está falando aqui hoje, ela veio de São Manuel. E essa usina de lá é uma usina muito grande que ajudou a meio que construir a cidade, né? Isso. Inclusive eu estive lá, eu conheço a área da usina, toda a parte ao redor da usina é maravilhosa. Então, aí você fez um trabalho primeiro eu fiz na usina da Barra, foi 2 anos. Foi um trabalho maravilhoso, que ainda o dono da usina, seu Orlando Meto, ele já falecido, ele... como falar, ele fazia muito pelos funcionários. Então, ele quis fazer um trabalho para ensinar as mulheres dos funcionários a cozinhar, porque a fazenda dava plantações, tinha horta, tinha animais, tudo na fazenda. Então, eles achavam que... E era uma colônia, moravam muitas pessoas nas fazendas. Foram 6 fazendas. Eu ia cada dia eu ia numa fazenda. Eu ia até a Barra Bonita de ônibus, aí de lá tinha um carro do serviço social que me levava nas fazendas. E a cozinha que era feita era a cozinha das escolas, que eles davam aula só de manhã, né? E à tarde, cada dia numa fazenda era arte culinária. Foi um trabalho maravilhoso. Tanto é... Quanto tempo esse trabalho durou? 2 anos. 2 anos fazendo isso daqui, legal. Só que foi um ano... Um pouquinho mais perto. Um ano foi uma turma e outro ano outra turma. E o que foi interessante é que tinha também costura, pintura, bordado. Nossa, né? Que legal. Só que o que mais teve presença foi a arte culinária. Foi tão bonito, porque quem aprendia corte e costura, que era feito por fita métrica, muitas pessoas não tinham muito conhecimento. Então, abandonava o curso. Na culinária, não. Do começo ao fim. Sempre o que era turma. Interessante é que na semana que eu fazia aula, na semana seguinte, elas levavam as coisas que aprendeu na aula anterior para mostrar para mim. Tudo perfeito. E o que era... Elas faziam em casa? Fazia em casa. E traziam, olha o que eu fiz aqui, Hilda. Que demais. Muito lindo. Qualquer tipo de comida, assim? Desde salgado, desde cada dia ensinava uma coisa. Um dia ensinava um bolinho de uma coisa, outro dia ensinava... Fala uns 3 pratos assim que você lembra. Lembro. Que te marcou dessas alunas aí que te... Olha, foi lasanha. Que lasanha é um prato fino, mas o pessoal que morava nas fazendas, eles tinham condições de comprar. Quem não quer comer uma lasanha? Opa, foi maravilhoso ensinar lasanha, porque todo mundo lá tinha cilindro, porque elas faziam pão. Então foi fácil dar, porque a massa da lasanha tem que passar no cilindro. Então, para elas... aquele que você faz assim? Isso. Para elas foi maravilhoso aprender a fazer lasanha. Demais. E outras coisas mais simples do dia a dia, né? Agora, o que foi importante nessas aulas é que tinha muitas mulheres que não sabiam escrever direito. Aí, o que eu fiz para que elas pudessem copiar as receitas, porque todas que sabiam, que tinha mais estudo, copiava, e tinha umas que não sabiam. Aí eu fiz por desenho, fazer a receita para desenho para elas fazerem em casa. Então, por exemplo, se era 4 ovos, eu desenhava 4 ovos. Se era 2 copos de água, eu colocava 2 copos de água. E se era leite, eu colocava o saquinho de leite. Que naquele tempo nem tinha ainda caixinha. Era saquinho de leite. Era saquinho de leite. Se era 2 copos perto do saquinho. Então, assim, se era uma fruta, punha a fruta. Se era suco de laranja, fazia o desenho da laranja. E é assim que elas aprenderam. Então, é fácil. E nunca faltaram uma aula? Não. Na aula de arte culinária ninguém faltava.
E às vezes até matava um frango, trazia. Olha, eu vinha nessas aulas, principalmente na Fazenda Santa Maria, se um dia alguém assistir, eu acho que elas vão ficar orgulhosas de saber que eu me orgulho de falar. Pode mandar um abraço para ela. Fazenda Santa Maria, né? Fazenda Santa Maria, Fazenda Riachuelo, que essa já não tem mais. Fazenda Primavera, Fazenda Vera Cruz, eram todas da usina da Barra São Manuel. Da Barra Bonita, desculpa. E foi um trabalho maravilhoso que, finalizando, ainda teve até a festa do diploma delas, que a usina deu um diploma para quem fez o curso. Parabéns para você, parabéns para todas essas mulheres, demais. São, assim, uma história maravilhosa. Fico feliz. E foi uma história muito bonita na sua vida. Não conhecia essa história. Pois é, mas foi por 2 anos, porque no ano seguinte, que seria o 3º ano, uma que foi aluna minha, mas não do curso da Barra, do curso particular que eu dei na cidade de Igaraçu do Tietê, ela fez o curso. Eu me emociono de falar. Sim. Só que ela... Depois que terminou esses 2 anos, ela que quis a arte culinária, porque ela fazia muito bem bolo, doces. Aí ela ficou dando a aula de arte culinária e eu perdi. Aí, mas ela assumiu então a arte culinária. Que a irmã dela, que era chefe de serviço social, e colocou ela para fazer arte culinária. Ok. Mas eu tive muita sorte que a usina São Manuel quis também que eu fizesse o mesmo trabalho. Aí fiz serviço social na usina São Manuel. Que demais, porque se espalhou, né? Porque eu imagino que os trabalhadores devem ter ficado maravilhados de chegar em casa depois do trabalho e ter uma comidinha assim, quentinha. Você até trabalha mais animado, né? Exatamente. Que até na usina São Manuel eles acabaram fazendo um livrinho de receitas. As receitas que foram dadas nas aulas, fizeram um livrinho para dar para cada aluna. E isso daí é muito importante, porque a gente vê que vale a pena o esforço, né? Então, aí terminando a usina São Manuel, Porque a sua influência como professora de culinária, como uma dona de casa que cozinha bem pra caramba, isso aí foi se expandindo. Isso. Né? Foi só aumentando. Olha, a Hilda sabe, a Hilda fez isso daqui, ela ajudou a gente, isso aí foi crescendo. Então, e além disso, eu sempre fazia jantares. Um tempo fiz por lá em uns clubes, jantares semanalmente. Depois para o Rotary Club também semanalmente. Isso também, nossa, era um trabalho assim. Agora é difícil porque a idade chega, então a gente tem dificuldade. Mas o tempo passado, nossa, aquilo para mim era a maior alegria. Era alegria. Era. Né? E para isso que existe esse podcast, para isso que eu quero abrir esse espaço, para você colocar, porque foi uma época muito bacana que ela tem que ficar registrada, não só ficar esquecida numa lembrança boa, não, toquei, sim, e também, mas hoje em dia a gente tem que deixar nossas memórias registradas. Exatamente. Né? Que é o que você faz muito bem. Mas me fala sobre, porque na parte de culinária ainda, tá? Eu sei que você teve contatos de multinacionais. Isso daí foi... você teve patrocínio depois, porque no começo cada um levava seus ingredientes e tal, não sei o quê. Só que aí você conseguiu um apoio depois. Isso durante os 2 anos que você estava na usina ou foi depois? Foi, acho que durante uns 3 ou 4 anos eu recebi da Refinações, né, da Quinor, da Santa Marina, recebi, tem bastante produtos, vasilhas, né, da Marinex, que infelizmente a Santa Marina fechou, né? Não conheço a Santa Marina, de vidros. De vidros. E também da Nestlé, recebi muito da Nestlé, também. Eles chegavam assim? Só coco. Que eu mandava receitas que eu criava para essas empresas.
Eu Você, inventava. Você criava receitas, você aqui na sua casa, Isso. me deu vontade disso aqui, isso aqui, isso aqui, escrevia. E mandava para eles. Mandava para eles. E eles aceitavam essas Aceitavam, Nossa. publicavam. E depois começaram a oferecer produto, quando eu comecei a dar aula de arte culinária. Ou seja, por aí deve ter algum livro da Nestlé ou dessas daí, que está lá, os livros mesmo de receitas, que inclusive você tem vários. Porque antes eles davam muito livro, agora não, porque tudo pela internet. Até mandavam para mim caixas de livros de receita, para mim distribuir para as alunas das aulas. Caramba, que legal. Era um trabalho muito importante, sabe? Nossa. E até quando eu comecei a dar aula na usina São Manuel, foi até supervisoras daqui do Açúcar União, da Só Coco, foram visitar as aulas. Caramba. Porque eles querem ter certeza que a gente está usando o produto que eles dão, né? E era todo dia essas aulas? Ou era segunda, quarta e sexta? Assim, quando eu dei na Barra Bonita, era na Barra Bonita também, em São Manuel também era todos os dias. Que era a turma que ia todos os dias. Então, foi esses 2 anos, né? Era constante, porque o pessoal gostava muito. Porque, era nas fazendas, era um dia só por semana, cada turma. Porque cada dia ia numa fazenda, então cada dia era turma diferente. Nossa, que legal. Muito legal. E eu quero que você me conte, porque você participou também, né, de concurso? Não, participei. Competições, campeonatos, não sei como falar. Concurso de bolo artístico no Rio de Janeiro, né? Por 3 anos eu fui. E o primeiro ano eu fui assistir, conhecer, fiquei deslumbrada. Os patrocinadores que falaram para você, Hilda, tem um concurso aqui, isso, você não quer ir lá? A Nestlé. A Nestlé, ok. E aí eu fui primeira vez, gostei, no ano seguinte eu me inscrevi. Você já foi para competir? Aí em 300 participantes, meu bolo ficou em 13º. Ok. Na primeira vez que você... Na primeira vez. E a segunda vez fiquei em desculpa. Primeira vez em 17º. E a segunda vez em 23º. Com 300 participantes. Nossa, foi bem senhora, colocada, excelente, né? Excelente. Tinha alguma categoria? Não que importe muito, mas tipo bolo de casamento, de aniversário? Tinha todos os tipos de bolo. Tinha cada bolo você maravilhoso. Você podia fazer o bolo que você quisesse. O primeiro ano eu fiz um trenzinho que deu um trabalho danado de fazer 4 vagões de trem. Nossa, foi bonito o trabalho. E a segunda vez eu fiz um bolo mais simples. Mas para tirar 23º, quer dizer que foi... Você fez mais simples, mas mais fácil de fazer. Porque não era tanto a beleza do bolo, era o sabor. Gosto, sabor. Porque tinha os degustadores, né? Então, foi maravilhoso. E também, da Pão Puma, eu concorri com um bolo que eu coloquei o nome que foi dado para o bolo. Eu tinha feito um que foi para o Estadão, que era suplemento feminino. Eu fiz o nome de Bolo Júnior. Depois eu modifiquei esse bolo e mandei para o Pão Puma. E ganhei em primeiro lugar. Olha! E nesse mesmo concurso eu ganhei outro em 10º lugar. No mesmo concurso, com o mesmo bolo, com outro bolo? Não, com outro. Eu fiz um pastel que era recheado de 2 fatias de pão puma e com recheio no meio. Então seria um pastel, não era pastel de vento, era um pastel bem... Pastel mesmo, massa de pastel. Massa de pastel e as 2 fatias de pão recheado, coberto. Mas doce ou salgado? Salgado, pus nome de Castel. Castel, era carne, imagina. Foi muito importante. E além de quando a gente ia nos encontros das professoras de arte culinária, foi maravilhoso o tempo. Nossa, que época de vida maravilhosa. Maravilhosa. E aí você teve outra guinada. Até então, usina, 2 filhos, não tinha nascido mais nenhum. Tava a Silvia e o Sérgio. Quando eu trabalhei nas usinas, já tinha 5. Já estava com 5 filhos.
Todos já tinham nascido? Já. E aí, o que aconteceu depois dessa parte de culinária? Você ainda ficou um tempo com isso Não. Ou você partiu para outra? Eu sempre fiquei nisso. Depois eu fui trabalhar na prefeitura. Trabalhei no serviço social da prefeitura de São Manuel. Depois trabalhei na escola como inspetora de aluno, né? Aí resolvi, a gente com filho grande, casa, tudo, tem um pouco que cuidar da casa, né? Então... Aí você resolveu ser mais dona de casa? Eu só fiquei mesmo para casa depois que o meu marido faleceu. Que aí, como eu entendia um pouco de calçados, meu filho achou que eu poderia tocar para frente a sapataria. O seu marido faleceu, você estava com qual idade? Com 50 anos. Com 50 anos. Então, seus filhos já estavam com 20, 30 anos. Tudo criado. Tá. Então, aí, o mais importante foi que eu sempre quis fazer um livro de receitas. Tinham todas as receitas feitas, eu mandei para análise e ficou uns meses na Editora 3. Nem sei se ainda tem essa editora. Acho que deve ter, sim. Olha, ficou um tempão, não fizeram nada, me devolveram, falaram que... Você levou lá as receitas, todas as receitas. E acho que fizeram porque eu cheguei a ver algumas das receitas que eu fiz com outro nome, em outras revistas, em outros livros eu vi. E me devolveram todos os originais, ainda até com papéis que eu acho que foi usado, né? Mas, enfim, não tinha o que recorrer. Aí você não procurou outra editora? Não. Você só foi nessa daí? Aí ficou para São Manuel, para a prefeitura, me ajudar, mas o que era chefe um senhor que agora ele até faleceu, eu não lembro, alguma coisa ele era da prefeitura, agora de momento não me lembro. Ele não quis, não aceitou, era até o Miltinho Monte, que era o prefeito, que ele ia me dar o apoio para fazer esse livro, fazer o livro de receita. Aí depois esqueci. Porque aí a Nestlé poderia ali ter explorado, podia ter ajudado, mas também não vamos tirar o mérito, porque eles ajudaram pra caramba, jamais. Mas foi o seguinte, eu queria fazer faculdade. Fiz Enem. Com 50 anos, você falou assim... 60. Com 60 anos, você falou assim, eu quero fazer faculdade. Então, vamos lembrar que você tinha terminado, você fez até 4º ano da escola, certo? Até então você não tinha feito... Não, fiz o supletivo à noite. Você fez o supletivo, mas já com 50... já mesmo. 50 e poucos. Quando você fez esse supletivo, porque você queria ter você queria meio que fechar esse ciclo. Falou, eu quero ter o meu ensino fundamental, meu ensino médio feito, pelo menos. Aí você foi atrás do seu estudo, né? Você foi atrás do seu supletivo. Isso. Fiz Enem 2 vezes. Fiz 3 vezes Enem. Você queria muito entrar na faculdade. Você queria muito mesmo. Aí eu nem sabia que poderia somar a nota do Enem. Um dia o Júnior me levou na secretaria aqui em São Paulo. O Júnior é o Hermínio, que ele fez o primeiro episódio comigo. Pode ver ali roda nos vídeos lá. O primeiro vídeo tá lá, o Hermínio Júnior. Foi, né? Que também eu entrevistei ele, uma entrevista fantástica. Olha, ele foi falando de todas as áreas que ele foi passando, enfim, foi maravilhoso. Foi bom, né? Aí você pode falar, o Júnior... Então, ele fugiu. Que você estava falando do Enem, você foi fazer o Enem. Aí nós fomos na secretaria aqui ver as notas do Enem, e não é que somando as notas deu para mim entrar na faculdade. Dos 2 Enem? Você fez um Enem? Depois anos depois eu fiz outro. Não sabia disso aí. Maravilhoso, né? Que legal. E qual faculdade que foi? Foi lá em São Manuel? São Manuel, em IMES. Até eu gostaria que, se fosse possível, que essa entrevista nossa atingisse pessoas que adoraram a faculdade. A faculdade fechou.
nossa, doeu nosso coração. Sim. Se eu pudesse fazer alguma coisa, gritar bem alto, não feche, não feche. Não foi possível. Fechou. Mas sabe como a gente vai falar? Eu quero que você detalhe muito bem como foi essa vivência no IMES de São Manuel, como foi sendo uma mulher de idade em uma faculdade. Imagino que devia ter um monte de digamos assim, pirralhinha. Exatamente. Como que foi isso? Olha, você passou primeiro, né? Você passou e nem somou. Você fez o que mesmo? Foi letra em espanhol. Letras em espanhol. Por isso que quando eu brinco com você em espanhol, alguma coisa tem ali. Si quieres, continuamos em espanhol a entrevista. Como não? Continuaremos em Brasil. Seguro. Então, e aí, quando eu entrei na faculdade, foi maravilhoso. Eu me sentia grande, não assim no fato de querer aparecer, grande de felicidade. Sim, um mundo totalmente novo. Exatamente. Um mundo por explorar. Você, curiosa, sempre procurando conhecimento, você viu ali onde nasce o conhecimento. Exatamente. Entendi. E dificuldade, despertou a fome porque de conhecimento. Tantos anos que eu estudei, mas as professoras eram maravilhosas, me ajudaram muito, porque eu tinha dificuldade em sala de aula, porque era todos novos, com a mente bem fresca, digamos fresca, assim. né? Então era difícil, mas foi bem legal. Você tem alguns professores que você quer mandar um abraço para eles? Nossa, são tantos, viu? É melhor não, porque se esquecer de algum, aí mas todos os professores do IMES, um abraço aí para vocês. Um abraço. Obrigado porque vocês formaram uma pessoa incrível que valorizei. fez um trabalho incrível e espero que todas as faculdades tenham o mesmo carinho com os alunos que tiveram com você lá, porque isso ajuda a não afugentar as crianças da faculdade e trazer para dentro. Exatamente. Né? Inclusive as pessoas, não só as crianças, né? As pessoas mais velhas, mais idosas, que querem buscar o conhecimento. Você é a prova viva que nunca é tarde. Não é tarde e não é, é difícil, mas para quem quer, é possível. É possível. Tanto é que eu fiz a escola da família. Maravilha. Pena que acabou. Então, mais por isso que a faculdade fechou. Porque eu ainda consegui terminar ainda com a escola da família, que ia todo sábado para Botucatu. O que é a escola da família? Desculpa a minha ignorância. Que a gente vai fazer atividade no sábado. E aí ia na escola em Botucatu, e todo sábado era um trabalho maravilhoso com as crianças, ensinava desenho, atividade física, sabe? Jogos. Sei. E então, todo sábado. E foi isso que eu consegui fazer 3 anos, porque o primeiro ano eu paguei. Aí depois eu consegui escola da família e os outros 3 anos eu consegui. Só que uma pena, acabou o governo, quando entrou o governo. O Escola da Família, você participava da Escola da Família e te dava o direito a uma bolsa na faculdade? Na faculdade, Entendi. E aí foi assim que eu terminei, né? Fazendo a Escola da Família. Mas no ano seguinte, quando trocou de governo, acabou. Então, quem começou teve que parar, porque às vezes não tinha condição. Tinha que pagar. E foi uma pena. Quantos anos foi de letras? 4. 4 anos. 4 anos. Você saiu letrada de lá. Isso, com 72 anos. Conta pra gente uma história assim que você lembra bacana assim da faculdade. Da faculdade. Foram 4 anos Nossa, de foi muitos momentos lindos. E assim, tinha ideias para escrever, escrevia algumas coisas que nem eu sabia que era bonito, mas na hora de falar, na hora de apresentar... Porque você foi muito criativa, você sempre foi muito criativa. E isso daí, para passar para o caderno, para a letra, eu acho que é o principal. Né? Então, eu imagino, te conhecendo, imagino que deve ter escrito várias histórias românticas,
várias histórias bonitas que saíram da sua cabeça e você passou para o papel e ia lá. E também desenvolvia. os trabalhos de classe, né, que a gente fazia, inventava. Nossa, foi muito gostoso. Qualquer história vocês inventavam e colocavam no papel ali e vocês se divertiam fazendo isso. Muito. Que legal, que legal. Então, e aí quando foi para fazer o trabalho do conclusão do curso... O TCC, né, a conclusão de curso. Eu teria que fazer qualquer trabalho, só que eu queria fazer de alimentação, porque que sempre foi o seu interesse. De alimentação. Aí uma professora falou para mim que não dava, né? Só que teve uma reunião que veio um pessoal de Bauru, uns professores de Bauru, e eu perguntei para essa coordenadora se poderia fazer. Ela disse que sim. Só que aí a Fernanda falou: mãe, por que você não faz sobre a mulher negra? Seria um trabalho bom, porque você tem uma história. Sim. Realmente, eu nem sabia que a minha história ia dar uma importância dessa. Um episódio de um podcast incrível, incrível. Então, eu tô em êxtase pela sua história, que é muito linda essa história. E aí me conta, você falou assim, eu vou fazer. Ela falou, faz um livro sobre a história da mulher negra, certo? Aí você falou, pô, legal. E aí? Olha, foi muito importante, sofrido e valeu a pena. Porque como que chama? Primeiros Pingos de Chuva. Primeiros Pingos de Chuva. Olha, como que está lá? Hilda Moura de Oliveira. Primeiros Pingos de Chuva. Por Hilda Moura de Oliveira. E esse nome... Suas memórias ali. É uma biografia sobre uma mulher negra qualquer? Isso. Ou não? É a sua história. Minha história. Tudo que você passou. Isso. Começando a minha história, que eu já contei que meu pai morreu, eu tinha 2 anos e meio. Vim com a minha madrinha, ela me adotou até os quase 14 anos, né? Depois... Sim, mas o que eu acho lindo do livro, que você me passou, eu tive a oportunidade de ler, é que você não só conta as histórias, você está contando um resuminho, porque senão a gente fica aqui durante uma semana inteira. Mas no livro, o que é muito legal é que você fala através dos seus olhos o que você sentiu, suas inseguranças, suas alegrias, suas tristezas. Você detalha muito bem isso daí no livro. E é através dos seus olhos. É muito mágico, muito legal essa viagem que você leva para o leitor. E você fez isso, aí, tipo, você foi fazendo. Você não fez de propósito, não, vou fazer um livro, vou colocar minhas memórias nesse papel. E como foi interessante o trabalho da faculdade, a Natália, ela está na Bahia, agora dando aula na Bahia. Ela foi uma professora espetacular para me ajudar nesse trabalho. Eu chorei muito, porque eu não tinha prática em computador. E tinha que digitar, e estava chegando o tempo de entregar o trabalho e eu não conseguia. Aí o meu neto, Renan, eu não queria digitar para mim, ele achava que eu tinha que me esforçar. Sim. Aí pedi para o moço vir me ajudar em casa, né? Aí foi a salvação que eu consegui. Até então estava manuscrito, você estava passando para o papel. Era naquelas máquinas de escrever assim? Não era no computador? Mesmo. No computador. Tá. Aí consegui, foi difícil, mas eu consegui. Entreguei quase em cima do tempo marcado, mas deu certo. E que foi interessante é que eu chorei muito para fazer esse trabalho. Então não vinha as ideias na minha cabeça. Eu pensava, mas não vinha. Mas você chorava porque não estava vindo as ideias? Porque não estava vindo as ideias. Tá. Um dia eu gritei para Deus: Deus, por favor, faça que vem na minha cabeça as ideias. Eu preciso escrever. Está chegando o dia de entregar e eu não estou tendo ideia. Por favor, por favor. Daí começou a vir
uma coisa atrás da outra, uma ideia atrás da outra. Eu falei, nossa, comecei a escrever, fui escrevendo, digitando, aí já estava mais prática em digitar. Falei, puxa, tá parecendo primeiros pingos de chuva, que começa devagarinho e depois vem uma chuva intensa. Que maravilhoso isso. E aí eu dei 3 nomes para a professora escolher. Nossa, ela ainda deu... Aí você contou essa história ali, ela falou, tem que ser esse nome. Tem que ser esse nome. Ainda deu os parabéns, está escrito lá no trabalho, pelos primeiros pingos de chuva. Eu tenho que fazer esse livro, eu preciso terminar de escrever, que eu não tendo... Tem um monte de coisa escrita, mas eu não estou ainda com aquela coragem de juntar para completar, porque o trabalho... Você já escreveu, já. Na verdade. Você já escreveu. Já. Na verdade, assim, para o pessoal entender, foi um trabalho de conclusão de curso, onde você precisava fazer só um trabalho normal, só que você decidiu colocar suas memórias num livro, né? Você fez o livro, você passou, imagino, com nota máxima, né? Nota 10. As pessoas adoraram o seu livro, só que aí você quis publicar esse livro. Eu quero. Você quer publicar esse livro. Quero. Só que o livro não está completo ainda. Ele está fino ainda com o trabalho que foi feito. Tem bastante memórias. E os outros cadernos que estão espalhados, que já tem o escrito, tem que digitar. Só tem que digitar. Digitar e levar para alguém fazer eu achei análise. que você ainda precisava, sabe, entrar dentro de você para passar para o papel. Já tem bastante Você já fez escrito, tudo isso daí? Já. E me falou, o que se sente fazer um livro de você mesmo? Porque para você fazer um livro, precisa de muita coragem. Porque quando é uma biografia, você tem que entrar para dentro de você. Ou seja, você tem que lidar com as coisas boas, você tem que acabar com o seu orgulho, você tem que se libertar do ego, porque você vai colocar ali a verdade, tudo que aconteceu, tudo que você sentiu, e às vezes você tem que encarar esses sentimentos, que às vezes a gente foge desses sentimentos, mas se você está comprometido com o livro, você tem que colocar, imagino eu. Corrija-me se eu estiver errado, mas é isso mesmo. É isso. E você passou por todo esse processo durante o livro inteiro? Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? Acho que uns 2 meses. Quando eu já tinha coisas que já vinha na minha cabeça. Caramba, mas o bonito é que eu conto como era a minha vida de criança. Né? Isso. Que a minha madrinha era lavadeira. E eu conto tudo, que aquele tempo para estender a roupa era estendido em arame farpado. A grama era para quarar a roupa, né? E o tanque era um tanque quadrado, e onde esfregava a roupa era uma tábua de madeira, cortada de tora, né? Sim. E tudo isso eu conto, que puxava a água do poço, né? E lendo o livro, dá para sentir até o cheiro do ar, dá para sentir a textura da tábua, dá para sentir até a espuma do sabão. Exato, dá para escutar a água sabe, que despejava. É muito detalhado, é muito lindo mesmo. E se você autorizar, eu vou deixar o livro aqui do PDF, vou deixar na descrição. Pode espalhar esse vídeo para todo mundo, porque eu acho que as pessoas têm que ler esse livro. Né? É um livro muito bonito. E agora eu vou ficar com uma obrigação maior de ir em frente. Quem sabe, depois dessa entrevista aqui maravilhosa, que eu crio assim uma coragem de terminar de escrever. Olha, eu vou ficar torcendo e vou criar uma torcida para você. O podcast agora, oficialmente, vai criar uma torcida para ela terminar esse livro, tá? Porque a gente precisa da segunda temporada desse livro. A gente precisa concluir esse livro. Espero eu ter servido de inspiração, porque você serve de inspiração para mim, né? Não só para mim, quanto para todos os meus amigos, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. Agradeço novamente essa entrevista que foi maravilhosa, foi espetacular. Vai ficar para a posteridade, vai ficar para sempre. Mas espero te trazer de volta para a gente falar assim, completei o livro,
E a gente vai dar um resuminho do livro aqui. E se quiser, a gente coloca o livro aqui para vender no podcast e espalhar isso daí. Porque tem que ter. Porque, só para concluir, você, nesse livro, você fala das inseguranças de uma mulher negra, né? Que às vezes existe outras crianças que têm a mesma insegurança como mulher negra numa sociedade racista que a gente vive. Então, você pode dar força, você vai transmitir força para essa criança, para essa mulher, para essa pessoa que está se sentindo... Porque nesse livro eu conto também de criança, o cabelo, que eu ia na escola e onde eu andava, era 15 quarteirões para chegar até a escola, né? E eu tinha que arrumar a cozinha do almoço, então eu ficava fazendo hora e me atrasava, né? E saía correndo para ir para a escola. Saía correndo para ir para a escola. E quando chegava na escola, o cabelo estava tudo levantado. Aí a professora ficava brava e achava que eu não tinha penteado o cabelo. E mandava bilhetinho para minha madrinha, isso está no livro. E aí eu não entregava, que eu ia apanhar. Porque naquele tempo, educar tinha que apanhar. Sim. Apanhei bastante, mas graças a Deus, essas surrinhas serviu pela minha educação, o que eu passei para os meus filhos, a educação que eu tive. Com certeza. E aí, a professora sabia que eu não tinha entregue, mandou uma menina um dia na minha frente, me segurou na classe. Aí ela entregou o bilhete, só que eu apanhei. Porque eu penteava o cabelo. Você penteava, mas você tinha que andar. Corria 3, e levantava. Levantava. E a professora achava que não tinha penteado. Mas era trança, né? Quer dizer que a trança estava segura, mas a frente. Sim, sim. Então, esse é uma coisa que eu escrevi no livro e tenho isso assim. Outra coisa também que eu senti, tinha uma professora que chamava Hilda. Eu adorava essa professora porque ela era negra e chamava Hilda. Então eu queria que ela fosse minha tia. Então eu falava para as meninas da minha classe que ela era minha tia. Só que um dia uma menina foi perguntar para ela se ela era minha tia, ela falou que não. Aí a classe inteira começou a gozar de mim, que eu era mentirosa. Foi dolorido, viu? Sim. Então, isso eu escrevi no meu livro, que eu queria que ela fosse minha tia de mentirinha. Sim. Né? Mesmo que ela não... E ela ficou diferente comigo, ela nem olhava mais para mim. Tá. Então, eu falei que eu acho que ela não esteja mais viva, mas eu queria fazer esse livro que chegasse nela ou na família dela, para saber quanto me doeu. Sim. Esse pouco caso que ela fez, né? Você chamava de tia porque você se identificava com ela. Com ela e o nome. Né? Então, Hilda e negra. E era professora. E naquele tempo, professora tinha um valor tremendo. Sim. E as professoras estão lá para proteger. Eu imagino a dor que você sentiu, porque você se sentiu identificada com ela. Com ela. Aí você, para você, ela era uma rainha. Nossa. E de repente a rainha meio que te vira as costas. Eu imagino essa porque eu dor. Menti. E aquele tempo não é podia que você mentir. Mentiu. Você chamava um apelido carinhoso. Então. Né? Pois é. Não sei, mas são épocas, são entendimentos diferentes. Exatamente. E também dá para sentir também a sua dor no livro. Com certeza. Isso eu coloco mais uma vez. Parabéns pelo livro. As memórias são maravilhosas. O meu pai, um dado só curioso que eu vou colocar, meu pai, o sonho dele sempre foi fazer um livro. Olha. Ele tem uma vivência absurda, né? Ele tinha muitas memórias e ele anotava. Ele falava para mim. Tem anotado? Eu não sei onde está, para falar a verdade, mas ele falava para mim: um dia quero fazer um livro. Um dia quero fazer que dó, não. Aconteceu que faleceu, não fez o livro, mas era assim, era um dos sonhos assim da meta de vida dele, criar o livro. Então, por favor, se você puder, faça esse livro. Eu sei o quanto de empenho que você fez, o quanto que isso daí vai ajudar outras pessoas, o quanto vai alegrar a vida das outras pessoas e o quanto isso vai te alegrar de, sabe, objetivo cumprido. Essa aí uma sugestão que eu coloco aqui para você, tá bom? Então, e aproveitando essa
entrevista, agradeço meus filhos, porque eles foram maravilhosos para mim em toda a trajetória da minha vida, nos trabalhos, nas viagens. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, no Congresso de Arte Culinária, né, de professores de arte culinária, meu marido foi, na hora ele concordou, foi de caminhão para Porto Alegre. Sempre teve um apoio familiar, sempre. E um vizinho meu, inclusive, ele ia levar açúcar de lá da usina da Barra para Porto Alegre, né? E aí ele falou para mim, Ida, nós vamos para Porto Alegre, você não quer ir aproveitar a carona? Cheguei em casa, falei, primeira coisa, meu marido falou, vai sim. Aí fui de ônibus. Foi lindo esses 6 dias que eu passei lá. No final, no quarto dia, que era o encerramento, fizeram vaquinha para me dar um presente. Me deram um presente numa viagem de avião. Para você voltar de Porto Alegre. Porque eu fui de caminhão. Mas aí eu falei, fui tão bem de caminhão, por que não voltar de ônibus, né? Então eu ganhei o dinheiro do pessoal, era muita gente. E aí comprei presente para meus filhos, fui conhecer Gramado e Canela, porque justamente o Brasil inteiro tinha professoras de arte culinária. Sim. Fizeram uma excursão para Gramado e Canela. O mesmo ônibus da companhia que fez o evento, né? Que fez o congresso lá, sei. Não que fez o congresso, que fez o transporte. O transporte. E aí eu fui conhecer Gramado e Canela porque eu tinha ganhado esse prêmio. Foi muito importante. E todas as viagens que eu fiz dentro da alimentação valeu a pena, pois muitas coisas do que eu fiz, do que aconteceu comigo, está no livro. Que demais. Agora, considerações, eu quero que você mande uma mensagem para os seus filhos, né? Para a sua família, que é linda, é maravilhosa, conheço todos, gosto muito deles, sempre fui muito bem recebido lá. E eu quero que você mande uma mensagem de agradecimento, ou qualquer mensagem que vier na sua cabeça para eles. Pode pensar no Hermínio Júnior, na Fernanda, no Sérgio, no Marcelo, na Sílvia, isso. Em todos que fizeram Silvia, essa mulher maravilhosa. Infelizmente, uma pessoa inteligentíssima, mas foi embora cedo. Morreu com 41 anos de câncer, inteligentíssima, formada, fez concurso, passou, foi admitida, mas não conseguiu trabalhar no hospital de base de Bauru. Ela era enfermeira. E deixou o neto, né, que eu também me dediquei para ele. E agradeço os meus filhos, o Marcelo, o Sérgio, a Fernanda, o Júnior. Nossa, não dá para a gente medir o tamanho do amor, né? Tem as broncas, tem que a gente chama atenção, mas faz parte, né? Eu agradeço eles, porque eles foram muito bem educados, e essa educação foi a que eu tive, passei para eles. Que lindo. Que lindo, que demais, que demais. De novo, foi um prazer te receber aqui. É um prazer muito grande ser seu amigo. Foi uma honra você compartilhar essa história comigo, você compartilhar o seu livro comigo, suas memórias. Muito agradecido, de verdade, de verdade. Espero que a gente ainda almoçar, com diabo, ainda quero comer muita comida sua e te parabenizar, porque você é um exemplo de vida, uma mulher resiliente. Desde que eu te conheço, nunca te vi sem um sorriso no rosto. Você tem uma luz muito grande. E eu te agradeço, eu como pessoa te agradeço, e o podcast te agradece por você ter sido uma convidada tão maravilhosa. Obrigada. Bom, pessoal, então, nessa vibe maravilhosa, a gente vai finalizar o episódio aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido. Se chegou até aqui, deixa o like, não esquece de compartilhar. Vamos fazer esse livro, vamos fazer a campanha para esse livro sair. Vou deixar o livro para vocês na descrição, por favor, leiam o livro. Por enquanto é um livro bem curtinho, mas é muito, muito, muito lindo, muito gostoso de se ler. Então, por favor, Os Primeiros Pingos de Chuva. Os
primeiros pingos de chuva e eu tenho certeza que vai vir a tempestade logo depois. Com certeza. Muito obrigado, o podcast agradece. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Valeu. Parabéns. Conseguimos.